boa tarde, aqui é a Day Santana do canal Doces Sonhos e hoje eu trago para vocês mais uma resenha por vídeo. Resolvi gravar hoje já essa resenha, eu ia esperar mais um pouquinho, mas resolvi já fazer essa gravação. E hoje nós falaremos sobre Lucinda Riley, sim, minha mais nova paixão, porque eu estou amando os livros dela. E eu acabo de terminar A Irmã Sombra, que é o terceiro livro da série As Sete Irmãs. Eu já falei um pouquinho aqui sobre a série, porque eu já fiz resenha dos dois primeiros livros, que é a história de Maia e a história de Ali, e esse aqui é a história da Estrela. Gostei demais, ainda não sei dizer pra vocês se foi o meu preferido, eu ainda estou na dúvida de quem é meu preferido, porque eu gostei muito das três histórias. E antes de escolher uma preferida, eu quero ler todos, que são, no caso, 6 ou 7, acredito eu. A autora ainda está terminando de escrever alguns. E eu quero ler todos para poder escolher qual é o meu preferido, qual das irmãs é minha preferida e qual a história preferida. Porque vai ter essa coisinha aí, né? Eu posso ter uma irmã preferida, mas eu posso gostar muito da história de outra irmã. Então eu já falei para vocês um pouquinho sobre a série das Sete Irmãs. Só dando uma memorizada não, né? Uma relembrada. Então é a história do Passalf, que é muito rico, um senhor muito rico, e ao longo de sua vida ele vai adotando as meninas para serem suas filhas. Então ele adota, na teoria, 7 meninas para formar a constelação das 7 irmãs da Pleiades. E ele adota essas meninas, cada uma em um lugar que ele vai, então cada menina nasceu em um país. E os livros, o primeiro livro já começa com o falecimento do Pá, com o funeral dele, e ele deixando uma carta para cada uma das filhas com pistas de onde elas nasceram. E caso elas tenham vontade, elas realmente queiram isso, elas podem ir atrás da sua história, atrás de sua origem. Então ele deixa uma carta com uma pista para cada uma delas, e ele deixa uma esfera armilar, onde contém o nome de cada uma delas, nas hastes delas, na haste da esfera. Eita, já tô embaranada. E com as coordenadas de onde elas nasceram. Então cada uma das irmãs, tendo vontade de descobrir sobre sua vida, vai lá na esfera, pega as coordenadas, procura direitinho o lugar onde elas nasceram, leem a carta, que sempre tem uma dica de por onde elas devem começar, e vão atrás. A Estrela, que é a nossa protagonista da Irmã Sombra, ela demora um pouquinho mais do que as outras para abrir a sua carta, né? A Estrela, ela é das irmãs, ela é a mais quietinha, a que tem mais dificuldade em falar, em se comunicar com os outros. E ela e a Ceci, que é a dona do próximo livro, o quarto livro da série, elas são muito unidas, elas são muito juntas as duas. Desde que elas vieram pra casa, elas já se uniram demais. E a Ceci, por sua vez, tomou a vez de falar pela Estrela. Então, como a Estrela tem essa dificuldade de conversar, tem essa dificuldade de se comunicar, a Ceci meio que assumiu isso por ela e toma todas as decisões, fala tudo pela irmã. Então, as duas vivem assim, numa união constante. Elas têm até um dialeto próprio delas, que elas inventaram para se comunicar entre si, e elas vivem com esse vínculo muito forte. Até então, você não sabe, de fato, como ambas lidam com isso. Quando a gente começa a ler o livro da Estrela, a gente percebe que ela está muito incomodada com essa realidade dela. Ela se sente muito incomodada por ter essa dependência tão grande da irmã, por ter deixado isso tomar conta dela de uma forma que acabou se tornando complicada, porque a Estrela acabou não fazendo o curso que ela queria na universidade que ela queria, porque ela preferiu seguir a Ceci para não deixar a Ceci sozinha, e foi estudar junto com ela em outra universidade. Assim que o Pá falece, que acontece o funeral, as duas vão morar em Londres, mas isso por vontade da Ceci também. Ela não queria ir morar em Londres, não é um lugar que ela se sente confortável, né, e que faz parte do que ela quer. Ela deixou de seguir a vida dela, então ela deixou de trabalhar no que ela queria, ela deixou de fazer coisas que ela queria, tudo por conta da irmã.
desse vínculo que ela criou com a irmã e essa dificuldade que ela tem de se comunicar com os outros. Era uma pessoa muito fechada, muito difícil de se abrir, de você descobrir o que ela gosta, de você entender um pouco mais dela. Então ela não tem amigos, ela não tem proximidade tão grande com as outras irmãs. Ela tem bastante bloqueios, vamos dizer assim. E aí, quando a gente começa a ler a Irmã Sombra, a gente percebe que ela tá muito incomodada com tudo isso e que ela tem muita vontade de se libertar disso tudo que ela está vivendo, né? Ela tem vontade de viver uma outra vida, de mudar tudo essa realidade dela. E aí, então, depois que elas se mudam para Londres, que a Ceci escolhe o apartamento, escolhe onde elas vão morar, escolhe a decoração, escolhe tudo, elas vão morar nesse apartamento novo e aí sim a Estrela decide abrir a carta do pai. Quando ela abre a carta do pai, ele deixa para ela uma pista, que é uma pequena esculturazinha, um bibelozinho de uma pantera negra, que até então ela não sabe o que significa. E ele pede que, para começar a descobrir um pouco mais sobre a vida dela, ela vá até uma livraria. E nessa livraria ela procure por Flora McNichol. Ela também não sabe de nada. E por incrível que pareça, as coordenadas dela, de onde ela nasceu, dão em Londres, que é onde ela está, por ironia do destino. E essa livraria é em Londres. Ela demora muito para ter coragem de realmente ir até a livraria e realmente começar a pesquisa sobre a vida dela. Ela vai uma primeira vez e não consegue nenhum sucesso, pela dificuldade até mesmo que ela tem de se comunicar. E uma segunda vez que ela vai até lá, ela consegue finalmente dar o primeiro passo. Nessa livraria, ela conhece o Orlando, que é uma figura muito importante do livro e que é uma figura muito engraçada também. Ele é apaixonado por literatura, é apaixonado pela livraria, ele vive naquele mundo particular dele. As vestimentas dele parecem de 1820 e ele é super engraçado, tem um jeito diferente de se comunicar, ele parece meio aleatório as coisas, ele é uma pessoa bem característica. Ela vai conhecer o Orlando, ela vai se afeiçoar muito a ele, ela vai contar pra ele o que ele está fazendo lá, vai perguntar pra ele quem foi Flora McNichol, vai descobrir que a Flora já morreu há muitos anos, então ela jamais conseguiria procurar pela Flora e conversar com a Flora, mas a história da Flora é que vai trazendo à tona de onde a Estrela veio e que vínculo ela tem com a família do Orlando. Porque o Orlando, ele assumiu a livraria, é uma herança de família. Então, o Orlando, ele tem uma ligação direta com a Flora. Ele vem de uma linhagem da família dos Vaughan e dos Forbes. Então ele vai começar a ajudá-la, de certa forma, a descobrir que ligação ela teria com essa família, se ela faz parte dos Vaughan, se ela faz parte dos Forbes, né? Que vínculo que a Estrela tem. Então, a partir daí, conhecendo o Orlando, ela, num bate-papo, quando os dois começam a se conhecer um pouquinho melhor, ele descobre que ela é muito inteligente, que ela tem muito conhecimento em literatura, ela se formou nisso na faculdade, ela estudou para isso, ela tem muita vontade de escrever um romance, né, de escrever um livro, mas tudo isso foi ficando para trás por conta de tudo que eu já falei, né, que ela tem dificuldade de lidar com a própria vida. E aí ele descobre que ela tem um puta conhecimento em literatura, e aí ele pega e convida ela para trabalhar na livraria com ele. A livraria, ela tem pouquíssimos clientes, ela tá totalmente falida, e ela vai descobrindo isso, né, no decorrer de que ela vai trabalhando lá e que ela vai conhecendo mais o Orlando, ela vai descobrindo tudo isso. Por fim, o Orlando convida ela para ir em Highfield, que foi onde ele nasceu, a casa da família, então que veio lá de trás, meio que de herança da história da Flora. Então a família dele vive lá. Então lá nós vamos conhecer, quando nós entrarmos um pouquinho mais a fundo na história, a Margaret, que é a prima do Orlando, o filhinho dela, o Rory, que tem um problema auditivo, e o Mouse, que é irmão do Orlando. Todos vivem ali em Highfield e o Mouse vive numa casa próximo deles. E Highfield e a livraria ficaram como herança para eles de toda essa coisa que vem vindo da família, dos Vaughan e dos Forbes.
Só que eles estão totalmente falidos. E aí no decorrer do livro, eu não vou entrar muito em detalhes para não dar spoiler, não contar tanto, vocês vão descobrir por que dessa dificuldade financeira que veio vindo lá dos primórdios até hoje. Por conta de toda essa dificuldade, o Mouse, que é o irmão do Orlando, ele quer vender a livraria. E o Orlando, por sua vez, não aceita isso. No primeiro momento, a Estrela, ela vai ter um convite do Orlando para ir para Highfield. Então ela vai para Highfield com ele e vai conhecer essa família, vai conhecer a casa. Quando a Estrela chega lá, ela se sente muito confortável. Highfield parece para ela assim, onde ela nasceu, onde ela viveria o resto da vida dela. Ela se encanta com a casa, ela se encanta com o lugar. Ela é muito apaixonada por plantas, por coisas assim da natureza. E assim, Highfield ela vai se identificando com tudo. E ela gosta muito da família, quando ela os conhece. A única pessoa que ela não tem uma ligação muito boa no princípio é o Mouse, porque ele é uma pessoa muito amarga, muito azeda, muito grossa e ríspida. Então os dois, eles não têm um primeiro começo de relacionamento assim muito legal. Mas o Mouse, ele pesquisa muito sobre a família, porque ele quer descobrir em relação à herança, em relação ao dinheiro, em relação a toda essa crise. Ele estuda muito o passado para que ele possa chegar a uma conclusão e achar alguma coisa perdida aí no meio do caminho que possa ajudá-los em relação a essa crise financeira. E aí, então, ele se sente atraído pela história da Estrela, ele quer saber que vínculo que ela teria com eles. E ele começa meio que a ajudar ela nesse sentido e contar um pouco mais tudo que ele sabe sobre a Flora. Ele vai mostrar para a Estrela os diários da Flora, os diários que a Flora escrevia na época, onde contém toda a história dela. E é aí que a gente entra na segunda parte do livro, porque todo o livro da Lucinda, no caso da série As Sete Irmãs, ele é dividido em partes. Então a gente sempre lê a parte da irmã, na ocasião, e a parte da sua antepassada, ou da história passada que nós precisamos saber para poder entender, né? Tudo. Então aí a gente vai entrar na segunda parte do livro, que vai ser a parte da Flora. Nós vamos conhecer toda a história da Flora, gente, é uma história encantadora, assim. Eu fiquei passada com a história dela. Aconteceu muita coisa no decorrer da história dela. É dividido mais ou menos em 3 ou 4 partes durante o livro. E eu comi, assim, porque eu queria muito saber logo o que ia acontecer e... Coitada, a Flora, ela sofreu bastante também. Ela foi uma mulher muito sofrida na vida, assim. Por fim, ela acabou tendo momentos de felicidade, mas eu considero, na minha opinião, que ela foi aquelas pessoas que vieram no mundo pra sofrer, sabe? E então foi uma história de vida bem difícil. E aí, então, a Estrela ela vai começar a ler esses diários da Flora, até que ela consiga compreender qual é a real ligação que ela tem com essa família. Então, só para que eu mostre para vocês como eu faço nas outras resenhas, aqui é a parte da Estrela, então onde a gente começa o livro, a gente começa em julho de 2007, e depois nós teremos as partes da Flora, tá? Então vai vir dividido assim. Aí começa a parte da Flora, a gente lê, geralmente vai voltar para a parte da Estrela, depois volta para a parte da Flora. No meio do livro a gente tem essas... intercalado essas duas histórias para que a gente possa ir acompanhando tudo direitinho. A escrita da Lucinda é sensacional, ela não deixa um fiozinho fora do lugar, as ligações que ela vai fazendo no decorrer da história, são perfeitas. Eu adoro o jeito que essa mulher escreve. E essa série em particular é muito legal, porque além de ter muito romance, porque a gente sempre encontra bastante romance, tanto na história da principal, que é a irmã, como na história da antepassada, que é o que eu amo de paixão, tem toda a parte do mistério, tem assim, cada livro você descobre uma coisa nova que você vai ligar de repente na história da Maia, que foi lá no começo, e aí você vai ligar os pedacinhos. Então até o final da série, eu até anoto algumas coisas que, além de marcar no livro, porque eu tenho o hábito de marcar tanto as partes que eu gosto como as partes importantes, que contêm informações importantes, eu faço algumas anotações, porque no decorrer de toda a série a gente vai juntando os pedacinhos de cada história e vai descobrindo muitas coisas. Tem todo um mistério através da morte do Pá também. Eu particularmente não consigo acreditar que ele morreu. Alguma coisa me diz que ele tá vivo em algum lugar, que todo esse funeral dele esquisito
foi meio que uma armação. Eu tenho... Isso é particular, tá, gente? Eu não li isso em lugar nenhum. Eu acho que é isso que acontece. Pra mim, o Paf-Salf não tá morto. E aí, então, tem todos esses mistérios que a gente tem que ir descobrindo, além do romance, além da história linda, por exemplo, a da Flora. Nesse caso, né, que se passa em um tempo tão diferente do nosso, é uma coisa antiga, então tem todo aquele lance de romance de época. Então, em um livro só, você acaba tendo um romance atual e um romance de época. Então, assim, com os livros da Lucinda, dessa série, você ganha, tipo assim, muito. Porque além de um livro só, você tem suspense, você tem mistério, você tem romance, romance de época, romance atual. Então, assim, é sensacional. Tô tentando pegar aqui o ano, porque eu me esqueci. É mais ou menos em 1909, por aí. 1908, nessa faixa de ano. Então, você acaba tendo essas duas vertentes em um livro só. Já deu 16 minutos de resenha, então eu vou parar de falar pra vocês. Eu também não quero contar mais nada porque eu não quero dar spoiler. Eu tento em todas as minhas resenhas não dar spoiler pra vocês. Eu tento contar realmente o que eu posso contar. Espero que vocês se interessem pela série, porque é muito, muito bacana. E assim, cada livro que eu acabar, eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei e dar um resuminho da história. E eu quero logo chegar no fim para descobrir tudo e para saber qual é a minha preferida. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com novas resenhas para vocês e com novos vídeos. Até a próxima!